Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz de poder falar para uma plateia jovem, ou predominantemente jovem, e porque vocês têm essa curiosidade criativa que faz com que vocês sejam as pessoas que, de alguma maneira, vão mudar o mundo. Eu não estou dizendo isso, não é um elogio vazio, mas é sempre a juventude que se manifesta, enfim, que sai nas ruas e que muda as coisas. Então, por causa disso, assim, eu vou falando, e eu acho que eu vou falar de maneira bastante informal, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, não é uma aula, eu só vou explicar um pouco o trabalho que a gente fez, os resultados que a gente obteve, mas qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompam e eu explico para vocês. Então, só esclarecendo um pouquinho, a gente fez, na realidade, um trabalho de pegada de carbono da madeira de reflorestamento utilizada na construção civil. Não é exatamente igual ao que a gente chama de uma análise de ciclo de vida. Na análise de ciclo de vida, você analisa os impactos ambientais de um produto ou serviço ao longo de toda a fase de produção e de consumo e de descarte. Quando você fala em pegada, você analisa esse mesmo ciclo, mas aplicado a um vetor de sustentabilidade específico, que nesse caso foi o carbono ou as emissões de gases de efeito estufa. Então, na realidade, a gente fez dois trabalhos. Um é de madeira de reflorestamento, o impacto dos gases de efeito estufa da madeira de reflorestamento usada em telhados. E o outro é o da madeira de reflorestamento em um sistema construtivo que se chama wood frame, que é um tipo de construção pré-fabricada e que você monta a casa já com as suas estruturas praticamente prontas. Quer dizer, não é a mesma coisa que ficar montando com blocos ou tijolos. Então eu vou começar com o estudo que a gente fez sobre telhados. Como todo trabalho, vamos dizer, técnico, a gente tem que seguir algumas normas, e as normas que regem esse tipo de trabalho são basicamente a ISO 14067 e a PAS, que é uma norma inglesa, PAS é de Public Available Standard 2050. E as duas, vamos dizer, determinam como que você deve fazer os cálculos, as alocações para você poder chegar a uma pegada do produto ou serviço que você está estudando. Nesse caso específico, a gente começou o trabalho para a Associação das Indústrias de Madeira de Capão Bonito. Então a gente usou o que se chama a unidade funcional, que é o produto ou serviço que a gente queria medir e para o qual a gente queria ver o impacto dos gases de efeito estufa, que era 1 metro cúbico de madeira já transformada nos seus produtos. Então a gente começou, quer dizer, assim, é uma associação de 6 membros, e que produzem pallets, produzem carretéis para bobina, produzem madeira serrada, produzem telhados, e a gente fez todo esse estudo para 1 metro cúbico dos produtos finais. Então, por isso que como unidade funcional eu coloquei 1 metro cúbico, mas depois a gente prosseguiu com o estudo e a gente comparou a solução em telhados da TET com outras soluções que tem no mercado. Por exemplo, telhados que se utilizam de madeira nativa, extraída de forma
não sustentável, que infelizmente ainda é a prática mais comum no mercado, e com soluções em telhados de aço. Né? Então, para poder comparar, a gente transformou esse estudo em 1 m² de telhados e qual o impacto que isso tem com relação à emissão de gases de efeito estufa. Então aqui vocês têm nesse gráfico o ciclo que a gente analisou, que se começa com a floresta, e aí você tem o preparo do solo, você tem o plantio das mudas, você tem a condução da floresta, você tem a operação de colheita de madeira, e tudo isso, por um lado, você emite na forma de combustíveis, você emite na forma de fertilizantes, de corretivos, que mais? Você emite na forma de aplicação de herbicidas. Então, isso são o que a gente chama de emissões não renováveis. E por outro lado, você tem, quer dizer, a árvore, quando ela cresce, e para formar o tecido dela, quer dizer, para formar a madeira, ela absorve o gás carbônico do ar, o CO2, e transforma o CO2 em celulose, que é uma molécula contendo carbono. Então, por isso que nesse gráfico tem uma certa quantidade de CO2, 2.000 e tantos quilos de CO2 por metro cúbico, que são absorvidos do ar e que se transformam em madeira. Depois você tem o transporte dessas toras até a unidade industrial, que no caso são serrarias, e com algum grau maior ou menor de elaboração de produtos finais. Então, no transporte você tem emissões pela queima de óleo diesel, né? E nas serrarias vocês têm as emissões por consumo de energia elétrica, por consumo de alguns combustíveis para movimentar tanto as toras como movimentar o produto acabado. Então você pega o produto acabado e você faz o teu estoque, para isso você precisa de máquinas. Você tem alguns insumos que são usados, no caso da TET tem os agentes preservantes, para que a madeira tenha uma durabilidade maior. Então todos esses insumos a gente levou em consideração. Quando você serra madeira, quer dizer, a serraria também é uma fábrica de resíduos, né? Aproximadamente 48% da tora que entra numa serraria se transforma em produto final, 45 a 48%. O que não se transforma em produto final, ele é queimado, quer dizer, no fim as serrarias vendem como pó de serra ou como cavacos, mas eles são queimados e em outros processos industriais. Então essa queima é uma emissão renovável que volta para a atmosfera. Por que renovável? Porque ela foi sequestrada antes e aí ela volta para a atmosfera. É um ciclo. Enquanto que quando você tem produtos derivados de petróleo, é um produto que está no subsolo, que você extrai, você queima e ele não volta para o subsolo, por isso que é não renovável. Depois que você elaborou os produtos, você tem o transporte até o consumidor final, né? E daí você tem de novo as emissões da queima de óleo diesel. Depois você tem o material, quer dizer, o estoque desse carbono ao longo da fase de uso. Então, no caso dos telhados, você tem todo o madeiramento que fica lá durante o tempo que a construção vai estar em pé. Né? Depois, finalmente, quando a construção deixa de cumprir com a sua finalidade, essa madeira que está no telhado, ela volta a ser queimada em alguma outra atividade produtiva. Então essa é a outra parte da emissão renovável que fecha o ciclo.
Então, o que se emite é o que a floresta absorve, e por isso que você tem um ciclo renovável. Quando você analisa o ciclo não renovável, o que você tem são 221 quilos de emissões não renováveis ao longo do ciclo de vida dessa madeira que foi usada em telhados, por metro cúbico de madeira que foi utilizado. Então, guardem só o número 221. Esse daqui é o ciclo não renovável de madeiras extraídas na Amazônia e que, infelizmente, são a maior quantidade da madeira que é utilizada na construção civil. Então, quando o ciclo não é renovável, você extrai da floresta a madeira que você quer usar, e você acaba não permitindo a regeneração daquela floresta. Quer dizer, você pega um hectare, você tira a madeira que tem valor, para cada metro cúbico de madeira que você tira, quer dizer, você tem que pensar que você está numa floresta fechada, você vai derrubando um monte de árvores. Essas árvores, por sua vez, elas acabam ou sendo queimadas, ou elas apodrecem e acabam emitindo gás carbônico de volta para a atmosfera. E no fim, aquela área acaba ficando degradada. Então essa é, vamos dizer, a realidade da maior parte da extração de madeira na Amazônia. Então você tem, só por causa do óleo diesel que é usado para abrir as picadas até as árvores que você quer e da madeira que você derruba para poder pegar as árvores que você quer, você tem essa emissão de quase 2.400 quilos por metro cúbico de madeira que você extrai. Depois você tem o transporte da floresta até as serrarias. Nas serrarias, como essa madeira não foi obtida de forma renovável, tem uma queima de resíduos, tem consumo de óleo diesel, etc. Isso se transforma em emissões não renováveis na fase de serraria e de elaboração de produtos finais. Aí você tem o transporte até o mercado consumidor, e basicamente a maior parte do mercado consumidor da madeira que vem da Amazônia está aqui no Sudeste, então tem um frete grande, são 3.000 quilômetros. Depois você tem a estocagem e depois finalmente você acaba queimando a madeira quando a construção que abrigava deixou de ser útil. Então tudo isso são emissões que não são renováveis, ou seja, você não está absorvendo. Essa madeira que está na Amazônia, ela absorveu o gás carbônico há 20, 30 mil anos atrás, ela está sendo cortada agora e aquilo não está sendo absorvido de volta. Então, o número, vocês lembram que eram 220 quilos de CO2 por metro cúbico na madeira de reflorestamento, aqui você chega a 3.600. Então você tem, vamos dizer, 30 e tantas vezes mais emissões não renováveis na madeira não sustentável do que com a madeira de reflorestamento. Finalmente você tem as emissões que ocorrem quando você produz aço, quando você usa aço numa solução de telhados. Então você tem as fases de mineração do ferro e do próprio carvão mineral. Isso tudo vai para a siderurgia, onde você tem as etapas de redução do ferro, ou seja, você queima coque de carvão siderúrgico junto com o ferro, aí ocorre uma reação que se chama de redução, que é o ferro perde o oxigênio, ele se combina com carbono e vira aço, e você tem uma emissão enorme, porque você tem um consumo de energia muito, muito grande para esse processo. Depois você tem as fases de produção de ferros longos, né? Então também tem todo um consumo de energia aí.
Você tem que ter o ferro numa certa temperatura para ele ser extrusado e convertido em aço longo, que é usado na construção civil. Aí depois você tem o transporte do produto até a construção e você tem uma certa reciclagem desse material. Então, quando a gente consulta o Instituto do Aço Brasil, eles têm já a porcentagem de aço que é reciclado aqui no Brasil. Então, a gente levou isso em consideração para quantificar as emissões que tem a tonelada, agora não é mais um metro cúbico, mas é uma tonelada de aço usado na construção civil, quer dizer, usado em telhados, quer dizer, você tem as emissões em quilos por tonelada, né? E aí você chega a 1.480 quilos de CO2 equivalente de gás de efeito estufa por tonelada de aço. E aqui a gente fez a comparação com uma casa feita da forma tradicional, ou seja, ela é mais intensiva no uso de cimento e de argamassas, porque você constrói com blocos. Então, normalmente os blocos são de concreto, mas poderia ter sido blocos cerâmicos também. Então você tem emissões mais intensas na parte de produção dos materiais, porque você tem uma participação maior de cimento na forma de argamassas ou de concreto que vai numa casa convencional, e de aço também. Então, somando as emissões que você tem nesse sistema construtivo, a gente chegou em 277, quase 280, ou seja, de 220 para 240 para 280 quilos por metro quadrado de construção. E isso é o que a gente vê nesse gráfico. Desculpa, falei besteira. 180 para 270. Então você tem uma diferença aí de uns 30 e tantos por cento. Fiz a conta, não, mais. 180, não, de uns 45%. Vocês têm uma diferença de 40 e poucos por cento a mais quando você faz uma casa pelo sistema convencional. E basicamente é isso, quer dizer, o meu objetivo era um pouco, o dia que vocês forem comprar uma casa ou fazer um telhado, para vocês pensarem nos materiais que vocês estão usando e nas soluções, porque afinal de contas, esse calor que está fazendo hoje não vem do nada. Uma parte desse calor é fruto da emissão de gás de efeito estufa que a gente vem fazendo desde a Revolução Industrial. Só para vocês saberem, as temperaturas médias de abril desse ano estão quase 5 graus acima do que a média histórica. Então vocês não estão sentindo o calor à toa, é porque realmente a gente tem um estilo de vida que emite e que faz com que a Terra se aqueça. Então, a gente acha que cada vez mais a gente tem que tomar consciência para isso. E uma das formas é a gente olhar para aquilo que a gente compra, né? E se perguntar como que foi produzido, e se foi produzido de uma forma que é prejudicial, é mais prejudicial ou menos prejudicial ao meio ambiente. Basicamente é isso. Obrigado.